parte logística aqui é uma parte bem específica, que a gente vai falar somente da separação e picking de produtos que estão prontos para serem embalados e embarcados para o cliente, tá? Aqui é a expedição de produtos que foram vendidos, ou seja, coloquei os meus pedidos de venda, os itens que eu vendi já estão disponíveis de forma integral ou parcial, não tem problema. E aí eu quero agora que o meu time de logística comece a separar esses itens, forme embalagens e avise o meu departamento de faturamento que as notas podem ser emitidas, certo? Então, esse é o fluxo que a gente pega da logística daqui para frente. Então, o primeiro módulo que a gente vê aqui, que é o assistente de expedição, ele é um módulo onde eu posso fazer filtros, ou seja, trazer somente itens ou pedidos de acordo com as necessidades que eu tiver. Por exemplo, somente pedidos que foram lançados num determinado período, pedidos que têm datas de entrega num determinado período, colocar efetivamente o número de um pedido de venda, ou um range de pedidos, né, entre um e outro, por filial, por depósito, por cliente, por item, e posso também combiná-los, né? Posso fazer, por exemplo, pedidos que foram lançados no mês de março e vencem dentro do mês de março, né? As datas de entrega. Então, o sistema ele já faz toda essa junção. Aqui embaixo, é possível também fazer uma pesquisa, uma busca dos itens que estão disponíveis, são os itens que eu quero separar. Ou seja, eu quero ver o que eu tenho no estoque e já pode ser atendido, né, com os pedidos que estão colocados. Quais pedidos podem ser atendidos? Se eu marcar os alocados, aí eu quero fazer uma pesquisa com os mesmos filtros de itens que já estão separados ou pedidos que já estão separados. Então, aqui ele vai me mostrar o que já está alocado, né, o que o pessoal da logística já iniciou. E os faturados é para eu poder consultar tudo que já foi embora. Ou seja, tudo que já foi separado, faturado e foi embora, entregue para o cliente, enfim. Então, aqui a gente pode fazer esses filtros aqui, né, para poder buscar os itens. Eu vou pelo disponível, quero mostrar para vocês um processinho de pedidos que podem ser atendidos. Bom, que é uma tela simples, mas bem objetiva, onde ela traz todas as informações necessárias. Então, aqui ela trouxe os clientes que eu tenho, o número dos pedidos que estão lá no SAP, tá? O pedido de venda, perdão, o depósito, né, que está expedido, aqui é o número do pedido de venda, que está lá, as datas de entrega desse pedido, quando que ele foi lançado, o item, a quantidade do pedido e quanto que eu tenho no estoque, né? E aqui é um pequeno status. Aqui é interessante que eu posso fazer uma mudança. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho a tela, que minha tela é widescreen, ficar melhor aqui a visualização. Eu posso visualizar aqui essas quantidades do pedido pela unidade de medida da linha do documento ou pela unidade de medida do estoque. Isso aqui é interessante, ó, o sistema ele mexe aqui também com isso, tá? Só para vocês entenderem rapidamente, lá no SAP, quando a gente faz um pedido de venda, olha só, nós temos essa possibilidade de incluir aqui na linha qual que é a unidade de medida que a gente está utilizando. Então, por exemplo, esse tablet aqui, ó, vou pegar para vocês verem. Lá no cadastro dos itens do SAP, é possível a gente ter uma unidade de medida diferente de vendas. Por exemplo, aqui, eu vendo em caixas, mas eu estoco, por exemplo, em peças. Então, o meu pedido, eu posso colocar a unidade de medida dele da linha, como eu quero vender, por exemplo, em peça, mas eu quero separar ele em caixa já, né? Ou vice-versa. Então, de acordo com essas informações, que já são padrões do SAP, aqui o pessoal que está fazendo o planejamento da separação pode fazer isso. Eu digo se eu quero separar tudo, se eu tenho condições, o próprio sistema já coloca aqui para adiantar o trabalho, posso separar parcialmente, né? Então, seleciono quais são os itens que eu vou autorizar o início da separação. O único ponto de atenção aqui é que o sistema diz o seguinte: como você quer agrupar esses itens? Em listas por pedido ou em listas por cliente? Não vou nem comentar nenhum, porque é pouco usado, né? Então, por pedido, ele vai pegar todos os itens de um mesmo pedido e colocar em uma única lista de separação. Próximo pedido em outra lista, próximo pedido em outra lista e assim por diante. Então, ele vai montar listas por pedido. Quando eu coloco por cliente, ele vai juntar todos os pedidos de um mesmo cliente e fazer uma lista só de separação. Então, isso vai depender muito do planejamento que a companhia tem na hora de fazer ali a separação dos produtos. Tudo bem? Bom, quando eu faço essa separação, o sistema vai gerar aqui algumas listas que a gente chama de embalagem. Tá? Uma nomenclatura que nós demos aqui para o módulo. Então, aqui, ó, o número dessas embalagens, cada uma dessas aqui é uma lista de separação. Então, tem o número da expedição, qual é o cliente, os pedidos de venda que ele está relacionado, né? Aqui todos estão com um só, mas ele pode ter mais do que um, não tem problema, né? Se a gente usar aquela função pedido. E o status dele, se ele está iniciado,
né? Ó, por exemplo, ele não está iniciado, ninguém começou ainda essas separações, ele pode estar parcialmente iniciado. Né? Ou você pode fazer em embalagens e soltando. Então, por exemplo, se eu pegar essa primeira lista aqui e clicar nela, o que eu tenho aqui de diferencial no sistema? Aqui eu só tenho um item para separar, né? Enfim, mas é só um exemplo. Nesse exemplo, nós podemos separar esse DRL Body RH, quantidade 3, do pedido 347, por qualquer um desses códigos. Então, eu posso bipar o código de barras do item, eu posso bipar o código forte. Em 30 segundos, falar do código forte. Nós temos aqui um gerador de código forte, onde a gente parametriza os códigos de acordo com a necessidade da companhia. Nós, quando eu digo, nós produto, né? Isso pode ser feito por vocês. Então, vocês podem dizer qual é, aqui em logística, ó, qual é o código que você quer que o sistema gere. Então, vocês geram um script. Eu quero que ele gere um código sendo item, lote, quantidade e uma sequência, com esses tamanho de caractere. Então, um item com 7 dígitos, um lote com 8, quantidade mais 8. Então, o código forte vai ser a junção desses dados de um item, ele gera uma etiqueta e ele tem algumas premissas. Por exemplo, ele não permite que você bipe 2 vezes um item. Então, isso traz segurança para a companhia, né? Ou seja, desviar um produto, ou você bipar novamente uma caixa por engano, isso ele não deixa quando é pelo código forte. Então, é possível fazer essa separação também pelo código forte, tá? Normalmente, empresas que têm produtos de alto valor agregado usam o código forte, principalmente por questão de desvios, né? Então, você pode bipar pelo código de barras, pelo código forte, pelo item, ou pelo próprio número de lote ou série, se você fizer esse controle dentro da companhia. Tá bom? Então, conforme a gente vai trabalhando, por exemplo, eu tenho que separar 3 itens, eu separei 0 de 3. Então, conforme a gente vai separando esses itens, ele vai usando os lotes, se eu tiver, posições, ele vai fazendo essa separação. Como eu não tenho aqui um bip, eu vou simular aqui uma bipagem, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, que eu vou separar desses 2 caras aqui, ó. Então, aqui ele já ficou verdinho, bipou 3 de 3. Aqui ele colocou 1 de 1, né? Porque só tem um na lista. Isso aqui é utilizado porque quando você está usando um coletor ou um celular, né? Fica fácil do operador ir olhando aqui, ó, os itens e sabendo o total que ele separou. Então, o próprio celular dele pode ser o coletor dele bipando ali os itens e fazendo essa conferência. Muito bem. Quando ele salva essa separação, seja ela completa ou parcial, o que o sistema faz? Bom, agora o sistema diz se você quer juntar todas essas separações no que a gente chama aqui de caixas. Então, vou voltar aqui no módulo de expedição. Então, ele vai dizer o seguinte. Bom, aqui as embalagens são todas as listas de separação. Agora eu vou chamar de caixas, que é um nível onde eu junto tudo que foi separado. Eles também têm aqui vários status, né? Caixas abertas, aguardando faturamento, fechadas, canceladas, enfim. Então, como é que funciona? Depois que eu fiz as separações e montei lá os fluxos de separação, bipando, separando, vamos aqui para essa caixa, eu posso fazer agora a junção de todas as separações ou colocando direto um número de pedido aqui, posso procurar um número de pedido e ele me traz todas as listas aqui, ó, separadas, quantidade separada, ó, que é aquele caso ali, tá vendo? Ó, então eu só tenho aqui uma lista de expedição, 203, pacote 1, né? Pedido 347. Eu posso também colocar por cliente. Se eu colocar só o cliente, deixa eu ver se eu tenho um outro cliente que tem mais de uma separação aqui para vocês verem. Ó. Vou tentar esse aqui. Não tenho nenhum, mas tudo bem. Então, se eu colocar somente o cliente, ele me traz todas as separações que eu tenho referente àquele cliente. Se eu não ponho nenhuma informação, ó, ele me trouxe todas as separações que foram feitas até o momento, tá vendo? E aqui, eu posso selecionar, claro, né? Ele vai separar cliente por vez, não tem como colocar vários produtos de um mesmo cliente numa mesma nota. Porque a ideia aqui é você juntar tudo numa caixa, por isso que o módulo chama caixa, para pedir o faturamento. Vou pegar esses dois aqui, ó, desse cliente Severino aqui. Então, quando eu coloquei aqui, dentro dessa caixa, essas duas separações, ó, separação 166 e separação 167, consigo visualizar aqui o conteúdo, né? Aqui tem um tablet, aqui tem um outro tablet. Eu vou salvar rapidamente para vocês verem. Então, o que eu fiz? Juntei duas separações numa caixa que ainda está aberta, olha o status dela. Ou seja, eu posso ir incluindo mais separações aqui conforme o pessoal vai fazendo e me organizando. Ou não, eu posso vir simplesmente fechar essa caixa, falar, essa caixa está completa. Lembrando que quando a gente fala caixa, é somente um tipo, né? Se você ver aqui, ó, aqui a gente tem todos os formatos, caixa, pallet, container, conforme a companhia trabalha, né?
Então, agora essa caixa está fechada. O que eu posso fazer com ela? Duas ações principais. Liberar para faturamento ou liberar para entrega. Se eu usar liberar para faturamento, ela automaticamente gera um esboço de nota fiscal de saída para aquele cliente, já vinculado àquele pedido, com os itens que estão dentro desses pacotes aqui. Se eu colocar liberar para entrega, ele gera um esboço de nota fiscal de entrega. Uma nota de entrega, né? Não é uma nota fiscal, uma nota de entrega. Por quê? Porque a nota de entrega lá em cima, o pessoal do faturamento consegue abrir uma nota de saída e juntar várias entregas. Então, você também pode juntar, além de vários pacotes dentro de uma caixa, você pode juntar várias caixas dentro de uma nota, que é esse processo. Beleza? Coloquei. Deseja criar um esboço? Sim. O sistema vai pensar aqui por alguns segundos e ele vai mudar aqui para o status aguardando o faturamento. Esse aguardando faturamento, olha lá, criou o esboço 21196. Esse aguardando faturamento quer dizer que isso aqui está parado lá com o meu pessoal de faturamento. Eles ainda não geraram a nota. O esboço ainda não foi realizado. Quando eles fazem a nota e finalizam a nota, deixa eu pegar um status aqui, ó, faturado, o próprio sistema já muda aqui para faturado, ou seja, a nota foi emitida, você pode selecionar e imprimir aqui etiqueta, romaneio com o número da nota, etiquetas com volumes para colar, enfim. Então, esse processo aqui é concluído. Deixa eu ver se já tem aqui o esboço, só para vocês verem como é que funciona essa parte de esboço aqui no SAP, ó. Quando a gente termina ali de fazer o picking, eu vou tirar esse cara aqui, só para vocês verem. Olha só que interessante, ó. Ele gera o esboço e aqui, ó, ele põe numa observação baseado na caixa. Esse número de caixa aqui é o número daquela caixa que a gente trabalhou lá embaixo, ó. O que a gente fez provavelmente é esse aqui, ó, 14/3, né? Eu coloquei aqui sem filtros. 14/3 baseado na caixa 84. Deixa eu limpar esse filtro aqui para a gente ver se é essa mesmo. Aqui, ó, essa mesma, ó, que a gente acabou de fazer aqui ao vivo. Então, a caixa número 84, tá vendo? Essa caixa que a gente fez essa separação. Ele gerou esse esboço aqui, ele põe uma referência, ó, caixa 84, porque pode ter uma comunicação mais fácil, né, para o pessoal que também eu tenho 84 para usar em consultas ou para poder, o código da caixa de expedição para poder usar em relatórios, etiquetas. E olha que interessante, já tudo nativo, né? A gente acabou de criar esse esboço, ele já está vinculado ao pedido de venda, ó. Então, ele está vinculado ao pedido de venda, já do SAP, ele faz já todo aquele vínculo nativo para que a companhia não perca nenhum dos benefícios da ferramenta, tá? Aí aqui vai fazer a emissão da nota, enfim, e finalizar o processo. Então, esse é um processo também rapidinho, pincelado, para vocês conhecerem como é que funciona a parte de picking e separação de produtos vendidos da companhia.